Olá, nós vamos falar sobre o capítulo 7 do Código de Ética Odontológica e nós somos as alunas Ana Carolina Mello, Daniele Rosa, Isabel Machado, Lorena Profírio e eu, Sara Moreira. Vou começar falando sobre o Código de Ética Odontológica e o que ele é. Ele basicamente é um código de conduta que regula tanto os direitos quanto os deveres dos profissionais da área odontológica, não só o cirurgião dentista, mas seus técnicos, ASBs, auxiliares, enfim, todas as pessoas que trabalham nesse ramo aí da odontologia, e ele estabelece um limite na relação profissional-paciente, e ele visa especificamente nesse capítulo, nos artigos 17 e 18, a obrigatoriedade do prontuário e também o que o dentista não deve fazer em relação a esse prontuário. Então, meu nome é Daniele e eu vou falar um pouquinho sobre o artigo 17. O Código de Ética Odontológica prevê em seu artigo 17 que é obrigatória a elaboração e a manutenção de forma legível e atualizada de prontuário e sua conservação em arquivo próprio, seja de forma física ou digital. O parágrafo único diz que os profissionais da odontologia deverão manter no prontuário os dados clínicos necessários para a boa condução do caso, sendo preenchido em cada avaliação em ordem cronológica, com data, hora, nome, assinatura e número de registro do cirurgião dentista no Conselho Regional de Odontologia. Mas, afinal, o que é um prontuário odontológico? Em linhas gerais, um prontuário odontológico é um documento que reúne todo o histórico e demais informações clínicas e pessoais de um paciente, desde a sua primeira consulta. Ele deve ser preenchido pelo dentista e conter os dados da pessoa, como nome, endereço e contato, além da anamnese, diagnósticos, exames, tratamentos, odontograma e medicamentos. Segundo o parecer 125/92 do Conselho Federal de Odontologia, um prontuário deve ser armazenado por no mínimo 10 anos após o último comparecimento do paciente no consultório. E o prontuário pertence ao paciente, mas o dever de guardar o documento é de acordo com o Código de Ética Odontológica do cirurgião dentista. Nesse tópico 5, a gente fala sobre o direito do consumidor, que a gente encontrou uma notícia, uma matéria, onde um dentista se negou a entregar um prontuário e por isso ele teve que pagar a indenização. O artigo 18 constitui infração ética. Eu sou Ana Carolina Mello. O item 1, ele diz sobre quando o dentista ou o profissional nega ao paciente ou a pessoa que é periciada o acesso ao seu prontuário com todas as informações ou uma cópia quando solicitada. E também quando deixa de dar informações quando o paciente pede, salvo quando ocorre risco ao próprio paciente ou a terceiros. O item 2 diz sobre como deixar de atestar atos executados de exercício profissional quando solicitado pelo paciente ou por um representante legal, que é quando o profissional se recusa a dar algum atestado, alguma informação de que aquele paciente tem uma determinada doença ou problema ou indicação cirúrgica, algo que vá retirar ele de alguma situação de trabalho, enfim. O item 3 fala sobre quando o profissional emite atestado, declaração, relatório, algum parecer técnico, podendo também ser laudos periciais ou outro tipo de verificação que não seja real, ou seja, emissão de falsos atestados para pessoas que não precisam e que querem cometer alguma fraude.
A gente tem uma notícia sobre, no Sul, esse ano, inclusive, que um dentista foi pego cobrando um valor para cada pessoa para testar a quantidade de dias que ela quisesse um trabalho para faltar. Esse profissional ele pode ter a sua profissão cassada, ou ele também pode sofrer algumas outras punições pelo conselho. Bom, pessoal, eu sou a Isabel e agora eu vou falar sobre o item 4. Ele diz que comercializar atestados odontológicos, recibos, notas fiscais ou prescrições de especialidades farmacêuticas vai contra a ética, né, odontológica. Bom, o dentista, por sua vez, ele não pode de forma alguma comercializar, né, os atestados, recibos, notas fiscais ou prescrições medicamentosas para qualquer fim. Isso é uma infração ética, ocasionando até a perda do registro profissional odontológico, né? E aí, a gente trouxe duas notícias, né, sobre esse caso. O primeiro é que o dentista ele é condenado por vender recibos falsos, né, para redução de imposto de renda. E aí, nessa notícia, ela declara que o dentista ele tirava 5% de todos os valores, né, que era renegado para o governo. E no item 2, o dentista pode perder registro por vender atestados falsos. E aí, essa notícia, ela diz que a Polícia Civil, né, solicitou que o Conselho abrisse um processo administrativo contra esse dentista, porque ele vendia, chegou a ser comprovado que uma empresa, ele chegou a vender mais de 1.000 atestados falsos para uma única empresa, e ele comercializava esses atestados por apenas R$10. Então, assim, é o cúmulo, né? É o cúmulo do cúmulo que a gente consegue observar aí. E aí, na parte 5, volta 1, por favor. O profissional ele não deve usar formulários de instituições públicas para encaminhar ou atestar fatos verificados na clínica privada, porque além de ter um respaldo, né, vai também contra a ética. É como se fosse no nosso ambiente, no dia a dia, a gente pegar um atestado ou um formulário lá do ambulatório e querer aplicar numa clínica privada. Isso não pode, isso vai contra o Conselho de Ética. Boa noite, meu nome é Lorena. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a 6 e a 7. Vamos lá. A 6 diz o seguinte: deixar de emitir laudo dos exames por imagens realizados em clínicas radiográficas. Os laudos, né, de exames de imagens radiográficas, elas fazem parte do prontuário do paciente, de médicos e dentistas. E assim, de acordo com a resolução, os estabelecimentos de saúde, eles têm aquela obrigação de guardar esses materiais por até 20 anos. No caso, né, quando não forem digitalizados. E assim, o objetivo disso é que assim, as informações, né, possam ser solicitadas pelos pacientes no futuro por diversas questões, né? E assim, a nova legislação, ela entrou em vigor em 2020 e ela obriga, né, as empresas de todos os segmentos a terem mais responsabilidades com os dados de todos os pacientes. E assim, no caso de uma clínica médica ou odontológica, se as informações do laudo ou de exames radiográficos vazarem ou serem acessados, né, por outras pessoas, sem a devida autorização do paciente, poderão ser aplicadas multas bastante altas. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a 7, que diz o seguinte: receitar, atestar, declarar ou emitir laudos, relatórios
e pareceres técnicos de forma secreta ou ilegível, sem a devida identificação, inclusive com o número de registro no Conselho Regional de Odontologia, na jurisdição, bem como assinar em branco folhas, receituários, atestados, laudos ou qualquer outros documentos odontológicos. E, assim, o objetivo dessa SET é evitar erros, né, de interpretação de receita, escrita, muitas vezes com a caligrafia péssima, né, vamos dizer assim, que coloca em risco, né, a saúde de vários pacientes, né? Imagina, o médico prescreve lá um medicamento, chega na hora, a farmacêutica não consegue decifrar aquilo e pega um remédio errado. Imagina o dano que aquilo vai causar, né? Enfim, então o risco aumenta à medida que os profissionais não conseguem ler, né, corretamente o receituário devido à letra ilegível ou à falta de informação necessária, né, para correta administração. Além desse problema, que são as receitas ilegíveis, também tem um problema de receita em branco. Aí abaixo, aí, ó, tem um noticiário do G1 que a gente conseguiu pesquisar. Tem o caso da doutora Daiane, cirurgiã dentista. Ela foi presa em registro no Vale da Ribeira, no interior de São Paulo, suspeita de integrar uma quadrilha que vendia medicamentos ilegais pela internet. Concluímos que, segundo o Código de Ética Odontológico, as questões relacionadas a possíveis infrações éticas que têm de relação direta com a documentação podem não existir se forem mantidos nos prontuários a ordem cronológica com data, hora, nome, assinatura e número do registro do cirurgião dentista, assim como manter toda a sua documentação de forma física ou digital. Agradecemos a professora e a bibliografia que conseguimos coletar todas as informações trazidas nesse trabalho. Obrigada.